Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos mais aprofundados nessa nova temporada de 2023, totalmente voltados para o caminho da ascensão. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês um assunto bem interessante, até eu trouxe também uma imagem aqui. Essa imagem é do Templo de Luxor, que fica no Egito, e esse Templo de Luxor, ele é um templo especializado, né, podemos dizer assim, para tratar do assunto da ascensão. Esse templo, ele existe fisicamente lá no Egito, porém nós sabemos que tudo que existe na parte material, existe também na contraparte sutil, no plano espiritual. Então, acima do plano material, nós temos também o plano espiritual, onde existe o Templo de Luxor, espiritualmente falando. E ali existem os mestres da Fraternidade Branca, que são responsáveis para preparar a humanidade para a ascensão. Inclusive, um mestre muito conhecido trabalha ali também auxiliando, né, os discípulos que estão dispostos a alcançar a ascensão. O mestre responsável por esse templo é o mestre Serafis Bey, do quarto raio branco. Então, na aula de hoje, gente, eu vou trazer um assunto bem interessante para a gente começar já a colocar mais em prática as nossas transformações interiores. Então, a gente sabe, de acordo com os ensinamentos que os mestres nos trazem, que para nós alcançarmos a nossa ascensão, a gente tem um caminho para trilhar. E nesse caminho, quando a gente vai trilhando, nós somos submetidos a alguns testes, tá? Exatamente para mostrar para nós mesmos o quão comprometidos nós estamos com o nosso processo ascensional. Então, quando a gente desperta, né, quando a gente resolve buscar algo a mais do que apenas essa vida tridimensional que a gente conhece, nós somos convidados, né, a fazer a nossa autotransformação. E nessa autotransformação, nós recebemos alguns testes para serem feitos, que são feitos no nosso dia a dia. Por isso que eu gravei uma aula lá atrás, dizendo que o nosso dia a dia, né, o nosso meio onde nós vivemos, é o nosso melhor instrutor, tá? Para quem não assistiu esse vídeo, dá uma olhadinha lá no canal e pega essa aula que vai ser muito importante para vocês entenderem daqui para frente como é que acontece todo esse processo, tá? Então, gente, o que que acontece? Nós passamos por alguns testes, tá? Esses testes, eles são aplicados no plano sutil, porém, nós temos que pôr em prática aqui no plano material, no plano de terceira dimensão, tá? Então, toda pessoa que tem interesse em alcançar o processo de ascensão é visualizado, é tutoriado por algum mestre que está nesse templo de Luxor, especialmente para nos orientar. Então, quando a gente dorme, a gente vai em corpo sutil até esse templo, recebemos as instruções necessárias, recebemos as orientações, recebemos a força necessária para colocar em prática e vencer estes testes aqui no plano da matéria. E esses testes são correspondentes às iniciações que nós precisamos passar, tá? Essas iniciações, elas são passadas nos planos internos, quer dizer, não é o passar no teste não é aqui na matéria, é nos planos internos, porém o teste é aplicado aqui, porque nós estamos vivendo aqui, na terceira dimensão, plano material, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui, cada aula nós vamos trazer uma pergunta que está relacionada a uma determinada iniciação, tá?
Então, são 7 iniciações, correspondente a 7 perguntas que abrangem 7 níveis de comportamento, 7 níveis de avanço, tá? Da nossa parte mental, emocional, física e espiritual também, tá? Então aqui a gente vai começar a perceber o quanto que o ego ainda exerce de influência sobre as nossas ações, tá? Cada pergunta, ela tá relacionada a um tipo de comportamento do nosso ego que nós precisamos ir eliminando, tá? Cada vez que você avança numa iniciação, você conseguiu dominar, você conseguiu eliminar grande parte de alguns defeitos que o ego personalidade tem e que nos atrapalham imensamente no nosso caminho ascensional, tá? A gente não consegue alcançar a ascensão tendo um ego gigantesco atuando na nossa vida. Não dá, né? Porque são energias totalmente incompatíveis. Então, no próximo slide, eu vou trazer para vocês a primeira pergunta, tá? Vou explicar para vocês como que isso se processa e como que você faz para saber se você respondeu positivamente, né, a questão, se você conseguiu assimilar ela profundamente, tá bom? Então, veja ali, ó, a cada pergunta respondida, uma iniciação, tá? Então, eu vou trazer as perguntas individualizadas, uma aula para cada uma, para não misturar as coisas e não ficar confuso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, iniciação e pergunta número 1. Então, essa pergunta, na verdade, as perguntas, gente, são dadas pelos próprios mestres dos planos sutis, tá? Não é a gente que cria a pergunta. As perguntas, elas vêm já de uma forma muito bem elaborada, tá? Que nos ajudam a avançar exatamente naquela questão em que a pergunta está abrangendo, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta. Você escolhe ser o mestre do seu corpo físico e dos apetites inferiores? Então, está lançada a primeira pergunta. Essa primeira pergunta é respondida de forma totalmente sincera, verdadeira e de livre e espontânea vontade, trará para você o avanço ou não desta primeira iniciação, tá? Então, se a gente não avança numa iniciação, eles não nos dão permissão para avançarmos na próxima, tá? Então, aqui, gente, o que significa isso? Não existe um prazo estabelecido para você responder essa pergunta. Você pode responder ela de imediato, você pode responder daqui a alguns dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, tá? O importante é que quando você responder, você responda com toda a sinceridade e de forma mais verdadeira possível, para que você não retroceda, tá? Os mestres falam o seguinte para nós: não importa quanto tempo você demora para dar um passo, mas que esse passo seja firme e verdadeiro e que você não retroceda, tá? Então, se você ainda tem algumas questões para serem trabalhadas internamente e você ainda não consegue responder essa pergunta com toda a sinceridade, com toda a verdade do seu interior, então trabalhe-se primeiro, depois você responde, para quando você responder, você não voltar mais atrás, tá? E o que essa pergunta quer dizer? Você escolhe ser o mestre do seu corpo físico e dos apetites inferiores? Isso é o seguinte, gente, nós sabemos que o ego, ele é movido por sensações, tá? O ego, ele só consegue estar satisfeito quando uma necessidade dele é atendida. E o ego, ele só quer
sensações realizadas. Então, por exemplo, sensações físicas, entende? Então a pessoa quer comer demais, ou às vezes ela quer buscar conforto em várias situações que só trazem uma satisfação exclusivamente física, tá? Então essa é a primeira iniciação, é você vencer, tá? Você conseguir o autodomínio dos seus apetites físicos, que são de ordem inferior, tá? Então aqui, gente, você tem duas saídas aí, né? Ou você consegue vencer e ser o mestre do seu corpo físico, ou o seu corpo físico vai dominar a sua vontade, fazendo com que você atenda todas as necessidades e apetites inferiores que o ego personalidade te impõe, tá? Então, esta é a primeira pergunta, esta é a primeira iniciação. Se você estiver disposto, tá? Aqui existe uma questão bem interessante, ó. Se você estiver disposto a vencer, né, os apetites inferiores, estiver disposto a dominar o seu corpo físico, tá? E isso for muito verdadeiro lá do fundo do seu coração, você estiver sendo muito sincero, muito verdadeiro na sua intenção, os mestres ascensionados te dão todo o apoio e toda a assessoria energética necessária para você conseguir vencer isso, tá? E aí você consegue passar para a próxima etapa, que seria uma próxima pergunta correspondente à segunda iniciação, tá, gente? Então isso é bem interessante. Quando a gente se propõe a seguir o caminho da ascensão, os mestres se aproximam de nós para nos dar toda a assistência necessária, tá? Eles apenas precisam que você esteja disposto verdadeiramente a melhorar, a avançar, tá bom? Então, gente, eu deixo vocês com esta pergunta, lembrando que essas aulas são tiradas do livro Meditações de Ativação Ascensional, tá? É um livro totalmente voltado para nosso processo ascensional, é do Joshua David Stone, então tudo é tirado dali, para que vocês possam ter bastante segurança com essa informação que está vindo, né? É uma informação muito bem elaborada para ajudar cada um que esteja interessado nesse processo de ascensão. Então, gente, nas próximas aulas eu vou trazendo as outras 6 perguntas, tá? Que são 7, relacionados aos 7 níveis de iniciação, e aí vocês vão avançando no tempo de vocês, tá? Da forma que vocês estão dispostos, né? Nada deve ser forçado, tá? E também você precisa ter afinidade com a proposta. Então, se você está querendo se auto-melhorar, está querendo avançar no seu caminho ascensional, estamos trazendo aqui para vocês todo o conhecimento para que vocês tenham em mãos e possam avançar, tá bom? Então, meditem nessa questão, nessa primeira questão relacionada à primeira iniciação, e quando vocês estiverem prontos, vocês respondam internamente, tá? Com toda sinceridade possível, e aí vocês vão vendo, vocês vão percebendo intuitivamente o avanço de vocês, tá bom? Então eu deixo vocês com essa reflexão. Gratidão pela sua sintonia, gratidão pela sua presença luminosa no canal e até a nossa próxima oportunidade.